Olá, estamos aqui com um segundo podcast, Canteiro AEC, Construindo Valor, e a nossa convidada de hoje é a engenheira Carol Butiano. Tudo bem, Carol? Obrigado aí, obrigado por atender o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Vamos contribuir com a tua experiência profissional, de vida, vamos falar um pouquinho de planejamento, de orçamento, de engenharia, de obra, de projeto e de outras coisas mais. Adoro esse assunto, vamos lá. Então, muito bem-vinda. Comigo também aqui o meu sócio Marlon Pichai. Olá, pessoal. E também Thiago Amorim. Opa. Bom dia, pessoal. Então, vamos lá. Carol, a gente se conectou por uma brincadeira, né? Uma palavra que tu construiu numa postagem que tu fez sobre o planejamento simultâneo. E a gente trabalha com planejamento de projetos, cronograma de projetos, e sempre vivemos aquela constante atualização do cronograma. Mas como é que eu faço um planejamento e executo ele? E por que que na construção civil, na engenharia, isso é tão difícil? Vamos começar por aí. Vamos começar só por aí, né? A brincadeira do planejamento simultâneo, né? O planejamento, ele tem por definição ser prévio. Ele é a ferramenta de uma gestão preditiva, ou ele é a melhor ferramenta, não é a única, de uma gestão preditiva. Uhum. Então, o planejamento simultâneo que eu falei numa postagem foi uma brincadeira, é uma realidade de mercado, é o que as construtoras praticam, e tá aí um dos motivos de não funcionar, né? Uhum. O planejamento é prévio. Só que a única certeza de um planejamento, ainda que muito bem feito, é que ele vai mudar. Uhum. Então, o planejamento tem que ser prévio. O acompanhamento, a atualização e, eventualmente, replanejamento, porque eu costumo dizer replanejamento é atestado de óbito. Morreu o planejamento, então vamos replanejar. Uhum. O teu controle serve para voltar no planejamento. Esse, sim, é vivo. Então, o planejamento só é vivo com controle. Perfeito. O que não pode é misturar. É fazer um planejamento durante a obra. Mas daí deixa eu te fazer uma pergunta então, porque assim, a gente precisa ter alguma previsibilidade e acertar a probabilidade dessa previsibilidade ser alcançada. O planejamento, ele teria níveis assim de assertividade, né? Eu tenho um período de tempo onde eu tenho que encaixar a minha discriminação, o meu ajuste de etapas, né? Porque assim, eu preciso acertar alguma coisa, né? Se eu estou planejando, se eu estou tentando me organizar, eu já tenho que tentar ir com base no que eu já fiz anteriormente, né? Porque se eu estou inventando alguma coisa, talvez eu não tenha nenhuma referência para comparar. Agora, obra, construção, uma coisa que eu já fiz diversas vezes, que eu sei qual é a produtividade de uma mão de obra, de um equipamento, de uma máquina, né? Então, eu começo com um nível maior e depois esse replanejamento é só um ajuste das partes intermediárias ou também posso alterar esse macro planejamento? Conectando com o que o Márcio falou, Carol, como é que eu meço o desempenho ou o nível de sucesso do meu planejamento depois que eu estou executando uma obra e depois que eu finalizo, né? Como é que eu consigo entender se eu fui bem, se eu fui mal e se tu tem alguma ideia de como é que são esses indicadores normalmente das obras aí que tu tem experiência? Perfeito. Vamos lá, eu falaria uns 3 dias e meio, mais ou menos, para responder. Não tenha dúvida. E vou deixar os indicadores por último. A minha resposta poderia ser simplesmente sim. Tudo que você falou é exatamente isso, né? Deixa eu contextualizar. Existem, sim, níveis de planejamento. Antes disso até, deixa eu falar uma coisa que você disse e eu gosto muito dessa ideia, né? Para você prever o futuro, planejamento é uma previsão bem calibrada do futuro. Para você prever o futuro, você tem que olhar para o passado. Então, quanto mais dados você tem do passado, quanto mais histórico, quanto mais registro, quanto mais experiência você tem, e a experiência vem de várias coisas, vem do projeto, vem do plano de ataque, vem de ter executado outras obras, vem da tua equipe, vem do teu empreiteiro. E de organização também, né? E disciplina, né? Que é uma coisa que a gente aqui, pelo menos no Brasil, não tem, né? Eu vejo os americanos fazendo os controles lá de
de rebotes, de assistência e tal, há muitos anos, tem todo esse histórico e tal, e a gente não tem esses indicadores, né? A gente tem uma cultura muito imediatista, a gente não tem a cultura de se prevenir, e sim de se remediar, e isso pode ser extrapolado também para a obra. Isso é fato, né? E justamente o registro, essa organização que você falou, eu vou resumir em registro. Perfeito. Porque tem que anotar. Anotar. Perfeito. E não é só, eu sei, eu tenho experiência, eu sei. Não, você tem que colocar num registro, num documento, num papel que seja, mas não só manter na cabeça da experiência da tua equipe. Meu professor de planejamento, inclusive, falava isso, não guarda nada na cabeça, anota tudo, porque na cabeça amanhã a gente já tá com outra coisa na cabeça e ocupou o espaço da anotação. E no papel, tu não tem como anotar 2 vezes em cima da mesma folha. Perfeito. E às vezes, vou contar que você nem esquece, né? Mas às vezes nem é o problema, nem é o esquecimento. É justamente a mudança de visão. A tua experiência faz você enxergar aquilo que você anotou diferente. E outra coisa bem interessante, às vezes você não se dá conta de que uma repetição de comportamento está errado. Você não foca naquilo. Então, quando você vê uma compilação de dados de várias obras, de várias experiências anteriores, você nota padrões, nota tendências e consegue melhorar. E consegue aprimorar. Então, primeiro é o registro, né? Você falou de olhar para o passado, isso tem tudo a ver com planejamento. É claro que quando você não tem uma experiência prévia, quando você não tem uma referência, você busca referências. E tem aí tabelas, assim, a gente não está construindo um foguete, a gente está fazendo vamos dizer aí um prédio, por exemplo, né? Vamos falar que a gente faz mais ou menos a mesma coisa e a menos que seja uma tecnologia muito disruptiva, a gente já tem histórico. Perfeito. Né? E um bom histórico, né? Porque a gente está fazendo há um bom tempo um sistema construtivo bastante semelhante há muitos anos, né? Isso. E às vezes nem só do Brasil, né? Mas a própria construtora. Às vezes a construtora tem 30 anos e ela não tem registro. Entende? Então, manter o registro é fundamental para o planejamento. Deixa eu falar dos níveis. Sim, existem níveis de planejamento. Eu consigo aqui, a gente pode falar de vários níveis, mas eu vou resumir aqui em 4, basicamente. E o problema é misturar as horas, as etapas desses níveis. É usar um com a função do outro. Basicamente, existe o nível estratégico, onde você faz um planejamento do negócio. Você faz um planejamento da viabilidade, da construção, que vai envolver desde a concepção, desde a aquisição do básico, da documentação básica, contratação de equipe, método construtivo, plano de negócio, como que eu vou vender, em que etapa eu vou vender, até o final vai ter uma manutenção, uma assistência técnica, até onde vai a minha responsabilidade, a da minha consultora, da minha equipe. Tudo isso ainda num nível estratégico. Tudo isso num nível estratégico. E esse planejamento estratégico tem que ser monitorado constantemente pelo nível estratégico da empresa. Perfeito. Porque se em algum momento fugir, perdeu a função do empreendimento. Deixa eu só... Não perde a linha mas quem faz isso? Porque a estratégia tem a ver com a direção da empresa, com a alta direção. E às vezes ele já coloca para uma outra pessoa fazer. Né? Mas essa pessoa que está fazendo, às vezes, não é o tomador de decisão. Isso influencia no sucesso do planejamento estratégico. E eu vejo aí uma certa origem do desenrolar de vários outros planejamentos não darem certo, porque o próprio planejamento estratégico, como tu falou, são várias informações estratégicas que tem que estar na mesa. Primeira questão é conhecer o que está dentro aqui. Nós vamos fazer uma festa, né? Tem que ter isso. Vamos colocar na mesa. Depois distribui, depois organiza, depois dá tempo e aí a gente executa, né? Exato. Eu falo, né? Ou você faz ou você compra pronto. E isso, mais ou menos, tanto faz, desde que você saiba o que fazer com as informações, né? E às vezes as pessoas de liderança confundem. Planejamento estratégico tem que ser feito pelo nível estratégico, simples assim. Mas eu não vou sentar e fazer. Não, tudo bem que você não vai sentar e fazer. Você pode comprar pronto, mas você tem que analisar. Né? A estratégia tem que ser sua, a operação não necessariamente. Perfeito. Né? Você não vai, às vezes, sentar, compilar, desenhar ou colocar num project ou, enfim, seja qual for a ferramenta que você vai usar para traçar esse plano. Mas é você que tem que saber dessas informações que ou você fez ou você comprou ou alguém da sua equipe fez. E é você que tem que estar orientando toda a sua máquina para seguir aquele planejamento. Isso não tem como não ser em nível estratégico. Perfeito. Ou você terceiriza. Ainda que você terceirize,
para empresas que façam planejamento estratégico, empresas ou profissionais, enfim, que façam planejamento estratégico, tudo bem, você vai contar com a experiência de quem você está terceirizando. Ainda assim, a análise tem que ser sua. Perfeito. Se você não analisar, se você não concordar, dificilmente a sua empresa vai seguir. Se não fica igual aquele cara que vai no psicólogo e a psicóloga pergunta para ele, né? E aí, o que você tá sentindo? Não, eu não tô sentindo nada, mas um amigo meu tá sentindo tal. Ele não quer, às vezes, colocar, né? Enfrentar as necessidades dele e delegar, enfim. Legal, falamos do estratégico. Temos 3 ainda mais. Isso. Tem que ser a sua dor, né? Colocada ali. Tem que ser a sua dor. E ordem vem de cima para baixo. Eu ainda não vi, em 23 anos de engenharia, nenhuma construtora que funcione com uma direção mais horizontalizada. Horizontal, Eu nunca vi uma construtora Google funcionar. Pode ser que ela exista, não sei. Eu não conheço, nunca vi. Então, na minha experiência, ordem vem de cima para baixo. Se você não está entendendo qual é a estratégia, dificilmente a sua equipe vai cumprir. Eu dá pra delegar. gosto mais, eu prefiro a palavra direção, sabe, do que ordem. Eu prefiro direção, porque quem direciona, né, a ordem é a execução da direção, né, mas tá relacionado. Faz Mas todo concordo sentido. contigo, a direção tem que vir de cima para baixo, porque é quem trabalhou no nível estratégico, é quem está vendo o todo, né? Quem não está vendo todo não sabe exatamente tudo que está envolvido. Tem vezes em que a gente até conversa, né, Thiago, sobre alguma questão, e o Thiago brinca muito comigo que eu gosto de ver algumas coisas em mapa, né? E ele, mas tu quer ver o todo? Sim, porque assim, vendo o todo, a gente consegue saber como pode, de repente, melhorar a ligação entre os pontos. Perfeito, você já entrou numa gestão à vista. Nossa senhora, eu super gosto disso. Também acho que tem que ser visual, também acho que tem que ser informações compiladas. Concordo muito com isso. Vamos continuar nos níveis então, né? Falamos do estratégico, aí tem o tático, que é o planejamento da obra, do começo até o fim. Que é aquele planejamento que geralmente todo mundo cai para esse em primeiro lugar. Esse planejamento deve estar dentro da sua estratégia. Né? Dentro do plano estratégico, você tem o trecho que vai ser da obra. E que algumas literaturas chamam de planejamento tático. Ou de longo prazo. Ainda que não seja... O longo é meio questionável, né? Mas a ideia é do começo até o fim da obra. Esse é o planejamento tático. E no planejamento tático, você tem que fazer uma previsão do início ao fim da obra. Com base em quê? Com base na... as pessoas falam assim, como é que tá a minha obra tá andando na linha? Eu falo assim, beleza, me apresenta a linha. Qual é a linha? Como que eu vou saber se a tua obra está andando fora da linha, se não tem a linha? Qual é a linha? Mas a gente ainda está falando, então, no nível tático, que estaria aí dentro dos indicadores, perfeito? Porque, assim, se a gente for pensar na linha gestão, indicadores e operação. Seria mais ou menos essa correlação. Operar é executar. Eu não preciso aqui estar raciocinando, eu não preciso estar definindo, porque isso já está definido anteriormente. Aqui eu preciso fazer. É ligar daqui para cá e executar. A tática tem mais ou menos a ver com isso, com a gente ter os indicadores da estratégia, daí definir um tempo, definir uma sequência. Seria mais ou menos isso? A tática? Seria exatamente isso. Exatamente isso, né? Você está tirando da estratégia, você está colocando como eu vou fazer. O que eu tenho que fazer está aqui. Como eu vou fazer? Agora é o tático. E depois tem os demais níveis de operacional, né? Perfeito. E nesse planejamento tático, tu vai colocar do início até o final da obra. E por que eu falei da linha, né? Você vai basear em projetos, orçamento, plano de ataque e estratégia. E você vai fazer o seu planejamento. Então, projeto, orçamento e planejamento é a linha. Então, antes de iniciar a obra, você tem que traçar a linha. E essa linha é o planejamento tático, não sozinho. Não existe um planejamento sem falar de orçamento e projeto. Você não tem o que planejar se você não tiver o produto concebido. Perfeito. Não tem como falar de tempo sem falar de dinheiro. Perfeito. Então, planejamento, orçamento e projetos andam muito juntos. Eles são feitos num timing muito próximo. Aliás, planejamento é etapa de projeto. Planejamento da obra. Planejamento tático é etapa de projeto. É claro que o projeto tem que vir primeiro. O que não dá para acontecer é acontecer todos os projetos, aprovações, orçamento. Né? Na época, quando eu vendia planejamento, me contratavam quando a obra ia iniciar. Sim. Já está atrasado para fazer o planejamento quando a obra vai iniciar. Sim. Porque em função do planejamento e da distribuição desse dinheiro no tempo, você pode ainda fazer escolhas de projeto. Sim.
Segura que tem mais dois, eu quero fazer uma pergunta para o Marlon, porque a gente fala muito disso, né, Marlon? De a gente estar projetando ainda mais com um BIM, com um modelo, a gente está modelando uma obra, né? Só que nós estamos em projeto, mas estamos modelando a obra. Cadê a obra? Cadê o engenheiro da obra? Cadê o construtor? Cadê o sistema construtivo? Cadê a mão de obra, né? Por que tu acha que... Ou o que tu vê, né, nesse fluxo aí de projeto e de BIM, nessa trajetória toda aí que a gente tem desenvolvido com a Canteiro, por que ainda não sentou na mesa, né, ou majoritariamente como padrão o construtor, o responsável pela obra, para conectar com o planejamento da obra, como a Carol falou, tá ligado a projetos? Cara, eu acho que é uma herança cultural no sentido de entender que projeto é apenas uma referência e não, de fato, uma diretriz ou um guia de execução, né? Porque as decisões antigamente em projeto eram tomadas de maneira muito mais superficial. Era uma referência para que a obra pudesse executar e aquele produto ficasse parecido com o que estava sendo projetado. E hoje a gente tem uma situação bem diferente, porque o BIM ele permite a gente basicamente simular a construção, né? Então a gente está pensando em cada detalhe, em especificações, em sistemas construtivos, em decisões de interface de disciplinas. Isso faz toda a diferença porque vai afetar planejamento, vai afetar execução, vai afetar a fluidez da obra, vai afetar paralisações, controle de qualidade. Só que as pessoas, como não estão acostumadas com esse universo do BIM, elas ainda não enxergam isso. Quem já experimentou, né? A gente tem clientes que já sentaram na mesa conosco discutindo o projeto, eles percebem o quão é mais profundo e aí sim eles compram a ideia. Cara, eu vou participar porque isso não é um tempo perdido, isso é um investimento. Eu estou decidindo coisas que eu decidia lá na frente e que faz todo sentido se eu decidir agora. Mas eu acho muito interessante isso que a Carol trouxe, porque cada decisão de projeto vai influenciar em custo, vai influenciar em planejamento e vai afetar diretamente o quanto que eu vou alocar de pessoas, que tipo de maquinário, de material eu vou precisar comprar, como que eu vou comprar isso. Então são decisões que vão muito além do que a gente imagina que é apenas ali o resultado final, estético, desempenho, né? A gente está falando de processo produtivo, né? Então é uma indústria. Vamos explorar um pouquinho melhor isso, Marlon, porque tu falou uma frase que tem que ficar congelada e para quem está nos assistindo já é um dos grandes insights dessa nossa conversa, a questão da cultura, né? Da cultura e das gerações. A gente está falando de construtora de 30 anos. E o BIM, a tecnologia, né? Às vezes o diretor, o incorporador, a pessoa que está lá no nível estratégico não teve contato com a ferramenta e ainda não entendeu essa questão cultural de uma mudança de paradigma. Porque projetamos por anos a fio aí em duas dimensões, né? Então mudou a tecnologia, tem a ver até com o processo de modelar os elementos, a compartimentação dos elementos, né? Como que a gente consegue transformar essa cultura, tá? E deixar isso, que outro dia um colega me perguntou, tá, mas como é que tu coordena projetos? Daí eu falei, eu não coordeno projetos, eu coordeno obra virtual. Mas o que é isso? Então, assim, é o processo de modelar, de tentar, né, copiar uma obra a nível de modelo e a nível virtual. Como é que a gente muda essa cultura e por que hoje ainda, 2024, com muitos anos de BIM, por que a gente ainda não conseguiu trazer essa mudança cultural e de estar todo mundo de maneira mais acelerada na mesma página? A gente não tem mais projeto. Com ferramenta BIM, a gente não está falando, pelo menos, só de projeto. Tá? Eu acho que eu sinto assim que BIM é muito sobre pessoas, né? E a gente conseguir mudar a cabeça das pessoas vai muito de a gente saber fazer perguntas certas e provocar elas a pensar um pouquinho mais. E na Canteiro a gente tem uma fase que a gente chama de estratégia BIM, que é justamente o momento em que a gente senta, né, com o incorporador, com o construtor e pergunta para ele muitas questões relacionadas à construção. E ele até fica um pouco assustado, por que eles estão fazendo tanta pergunta sobre isso, né? Deixa que depois eu resolvo na obra, né? Exato, só que daí a gente começa a explicar as consequências de cada decisão que ele toma naquela etapa. Então ele começa a entender que a coisa é um pouquinho mais profunda e aí ele vai começando a se envolver mais com o trabalho. Então acho que isso faz toda a diferença para, né, instigar ele a começar a participar mais do processo. E eu acho que as reuniões que a gente faz, a dinâmica que a gente conduz as reuniões, mostrando o modelo, mostrando as interfaces, mostrando as consequências das decisões, que é algo que a gente estava falando aqui, né, da questão visual, de entender o impacto daquilo que está sendo falado e decidido. Eu acho que isso faz toda a diferença para começar a mudar um pouquinho essa cultura, mas é um passo de cada vez. Eu acho que é uma coisa demorada e é muito mais assim,
Pessoas que trabalham com BIM e com gestão de projetos têm que ter maturidade técnica. Se não tem maturidade técnica, a coisa fica vazia, fica superficial e aí essas pessoas não vão se engajar. Porque elas estão achando que tem uma criança do outro lado e, cara, eu não vou ficar falando com criança, entendeu? Acho que é mais ou menos essa linha. Legal. Ficou 2 mensagens aí. Cultura e pessoas, né? Porque a tecnologia está resolvida, o processo está resolvido. Pessoas, a gente vai falar mais sobre isso, né, Carol? Porque planejamento tem a ver com pessoas, mão de obra tem a ver com pessoas. Vamos seguir para os outros 2 níveis que estão faltando aí para a gente completar essa lista dos 4 níveis que a gente estava iniciando. Isso. Os outros 2 níveis, eles são mais do dia a dia da obra. Porque planejamento antecipado são esses, os estratégicos e o tático. E os demais têm a ver com a atualização desse planejamento. Não a elaboração do planejamento, que se mistura esses papéis, é aí que dá tudo errado. Tá, deixa eu te fazer mais uma perguntinha intermediária. Eu já vi diversos planejamentos e alguns deles com 8.000 linhas. Sequencial, como é que eu consigo, né? Faz diferença pela tua experiência de acompanhar as obras, de orientar construtoras a planejar? Faz diferença eu detalhar tanto, eu simplificar para o sucesso desse planejamento? Faz diferença eu detalhar e discriminar ele tanto, Carol? Muita diferença, às vezes para menos também. O detalhamento, eu acho engraçado às vezes esse indicador, monitorar o planejamento por número de linhas, que é praxe do mercado e que é inclusive um dos Parece que ele é mais robusto, né? Quanto mais linhas, mais robusto, mais perfeito ele tá, né? Isso costuma ser argumento para os 2 lados, tá? Tanto falar assim, nossa, que planejamento legal, super detalhado, quanto o contrário, ai, que absurdo. Isso costuma ser um parâmetro e eu geralmente nunca pergunto, ou nunca falo, ou nunca nem conto o número de linhas dos planejamentos. Por quê? O conceito é detalhe até onde se pode controlar. Perfeito. O nível de detalhamento, quem vai dizer... Vamos gravar essa frase também. Detalhe até onde você pode controlar. Isso. Se está fora da capacidade de estratégia, né, de ligar com os outros, não faz sentido. Não faz sentido. O nível de detalhamento, quem vai dizer, não é somente o seu tipo de obra, mas o seu tipo de controle. É o seu controle, monitoramento, medição, FVS, para falar em linguagem mais prática. É aquilo ali que vai definir até onde o seu planejamento vai ser detalhado. Não faz sentido você detalhar demais, não faz sentido você detalhar de menos. Essa balança vem da experiência. Então, entendendo ali os 4 níveis, tu falou do médio prazo e do curto prazo. Que são o que falta, né? Isso. O tático, o operacional, são esses 2, tá? O médio e curto. Tá, mas isso não pode, então, lá no início da minha pergunta, lembra do prazo? Isso não pode alterar drasticamente o estratégico nem o tático. O operacional, ele tem que ser pequenos ajustes, mas para voltar para o rumo do tático e do estratégico. Essa é a função deles. Eles não podem nem devem alterar. Porque você faz o controle de médio prazo. O que é médio prazo? O planejamento de médio prazo, ele não tem necessariamente uma cara de planejamento, né? Ele não tem um Gantt, ele não tem um produto como o outro planejamento. Ele é basicamente uma reunião de remoção de restrições. E o que definiria um médio, um curto prazo? É dias, semanas, meses? O que é um médio, o que é um curto? Mais uma vez, depende do seu tipo de obra e da sua operação. Mas é uma praxe de mercado olhar 3 meses para frente. Tá, mas logicamente vai depender então do tipo de sistema, da rapidez, né, do que tu está executando. Se tu vai executar uma obra de 1 mês, né, uma loja de shopping, às vezes a hora é o curto prazo, né, a quantidade de horas ou de turnos. Exatamente, ou até mais longo, uma obra de 1 ano, e não faz sentido você analisar cada 3 meses, ainda é muito pouco, né? Então, claro, depende da sua obra, do seu prazo, da sua equipe, porque às vezes você tem tantas equipes com tantas frentes, você começa a abrir uma janela muito longa, falha. Depende, mas assim, falando de média de mercado, só para entender e conceituar o que é isso, é olhar 3 meses para frente. Nas bibliografias você vai encontrar esse planejamento com o nome de look ahead. Você está olhando para frente, ou de fica muito mais bonito em inglês, né? A gente ainda né, a gente ainda vangloria, né, o look ahead. Porque se você for procurar na bibliografia, é assim que você vai encontrar, né? Então, eu tô falando para ir sintonizando. Ó, é desse aí que eu tô dizendo, tá? É também chamado de planejamento de remoção de restrições. Fica muito mais feio. Mas é esse aí. O que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó, pega o tático
separa aqueles 3 meses, o que eu preciso para cumprir nesses 3 meses. E vai ver tudo que você precisa. Liberar espaço de canteiro, contratar mais gente, contratar um equipamento, e por isso 3 meses. Porque se você fizer isso por 1 mês, já está em cima da hora. Sim. Às vezes não dá tempo. Sim, fabricar, chegar, logística, armazenar, estocar. Claro que daí você também entrando em ferramentas, né? Daí você tem o cronograma de suprimentos daqueles da curva A, daqueles grandões, que isso ninguém precisa te dizer, olha, precisa comprar isso. E que são derivados desse planejamento macro, né? Porque a gente tem o cronograma de suprimentos, que é o, né, e que vai para outro setor, né? Vai para um setor de compra, de negociação, de ligação, tomada de preço, equalização e tal. E tem que dar tempo de equalizar, de ligar para o cara, né? De o cara te atender, de saber como é que tá o mercado. Às vezes a economia tá mais aquecida, né? Não tem tempo. Ele tem um ciclo, né? Cada um tem um ciclo de compra. Se fosse igual o mercado, o e-commerce hoje, né? Que as coisas estão chegando de um dia para o outro, né? Mas não é assim, né? Então, olha Poderia só, ser, talvez, né? Quem sabe, poderia ser, mas dá para encaixar, né? Falando ainda dos níveis de planejamento. Sim. E linkando com o planejamento de suprimentos, dá para dizer que, através do planejamento tático, você programa as compras do material da parte A da curva ABC. Perfeito. Através do planejamento médio, você programa os da parte B. E através do operacional, que é aquele PCP, planejamento de curto prazo, tem empresas que chamam de PSO, planejamento semanal de obra, porque costuma ser semanal. Planejamento semanal, controle diário. Aí você pode programar as compras da parte C da curva ABC, que é aquelas mais do dia a dia. Conta com caixinha, é menos burocrática ou tem um nível de controle menor. Para isso também serve o planejamento. Para compras, para estratégia de aceleração de obra. Você começa acelerando uma obra pelo nível operacional, ou seja, eu vou eliminar um desperdício no canteiro, eu vou aproximar a baia do local de operação. Sim, a própria... O Lean Construction. O elevador cremalheira, a posição dele, né? Ou eu vou contratar mais um guincho, você começa por aí, sem mexer no planejamento. Isso é estratégia de aceleração de obra. Depois você vai para o impacto médio. Não adiantou, tenho que acelerar mais. O impacto médio seria a compressão dos tempos, ou a paralelização, que é, às vezes, quebrar uma predecessora, ou chamar mais equipe, enfim. Até que não funcionou. Aí você vai para um nível mais macro de impacto. Às vezes, mudar uma tecnologia construtiva, às vezes... Até que você vá para a mudança do planejamento. Entende por que eu evito chegar no replanejamento? Sim. Replanejamento é quando tudo isso não deu certo. Morreu, é o enterro dele. Morreu, faleceu, agora vamos replanejar. Porque um replanejamento impacta diretamente numa repactuação contratual. Isso é de grande impacto. Não dá para replanejar a cada semana. Não é à toa que dá aula, né? Tiago, ela falou de uma coisa muito interessante, né? Replanejamento, revisão contratual. Como é que isso acontece no mundo dos projetos, em que a gente está criando? A criação não está definida, daí avançou. Daí avançou e viu que estava indo por um caminho errado até do ponto de vista de criação, porque de fato a gente está criando, né? Como é que o que a gente tem enfrentado aí no mundo de projetos em relação a isso? O que ajuda isso não acontecer? Sim. No projeto ali a gente faz um planejamento robusto, porque a gente também não gosta de ficar replanejando, né? A gente busca ao máximo que o planejamento funcione e para isso a gente cria alguns gaps, já prevendo essas situações, né? O que pode acontecer para ocorrer o fato de replanejar, né? Uns gaps, tu quer dizer umas gorduras para poder replanejar sem alterar a estratégia. Tem um nome bonito em inglês para isso. Então vamos usar. Buffer. Buffer. Ou prazo suplementar, a gente chama de prazo suplementar agora. Exato. Ou pulmão de projeto, também seria o buffer. Meu Deus, tá ficando legal aí pro marketing esses nomes. Não, exato. É super importante, a gente conversa muito, né? Eu e o Marlon, a gente faz toda a parte do fluxograma, a gente bota isso de maneira visual, prevendo todas essas interações. E a gente sempre discute no início do projeto, junto com o cliente, como vai funcionar aquele projeto, né? Até onde ele quer chegar, qual o risco que o cliente, aí, a construtora, a incorporadora quer assumir, porque tem muitos que ele não tem fluxo de caixa. Vamos contratar todas as equipes, vamos contratar todos os projetistas, vamos avançar no planejamento. Não, às vezes ele quer, vamos fazer um estudo de viabilidade, vou avançar um pouco na prefeitura, quero ver como é que... Eu quero sentir um pouco do mercado, conversar com meus corretores, para daí a gente ter caixa para conseguir avançar. Então, toda essa discussão que a gente faz na Estratégia BIM é super rica,
justamente faz diversas perguntas para prever o máximo possível e conseguir fazer um planejamento robusto para que não precise replanejar. Porque imagina, ele já tem alguns marcos, né, que ele quer atingir. Pô, eu preciso fazer um lançamento lá na frente, eu preciso começar a obra, porque daí tem outra obra que eu quero encaixar depois. Então tem todo um planejamento estratégico importante que a consultora tem. E a gente faz o nosso planejamento daquele projeto específico bem personalizado, né? Uma coisa que a gente discute bastante, eu que venho da área da produção, eu gosto muito de processos. Então, eu sempre tento trazer algo que a gente consiga replicar de uma maneira que funcione para o máximo possível. Mas, querendo ou não, é um projeto, né? A gente vai precisar personalizar aquele planejamento para aquele projeto específico, porque as necessidades deles estão totalmente diferentes da necessidade de outra incorporadora, outra construtora. E isso ajuda muito a questão dos processos a não depender tanto das pessoas, tá? Porque Exato. a gente tem fluxos longos de desenvolvimento de produtos imobiliários, né? Só para projetar, dependendo do tamanho do prédio, a gente está falando de 2, 3 anos para projetar. Exato. Depois, para construir um projeto desse tamanho, mais uns 4, 5 anos para construir, né? Então, é um ciclo aí que a gente está falando de 8, né, anos com tranquilidade. A gente não vê uma pessoa ficando hoje numa empresa, né, de construção esse tanto de tempo. Então, se eu tenho processo, eu consigo encaixar novas pessoas para produzirem isso. E uma das questões que mais a gente vê como cada projeto é um novo projeto para uma incorporadora, para uma construtora, se eu não faço isso, parece que eu estou sempre fazendo pela primeira vez. Exato. Né? E a gente está em 2024. Eu estou completando aí 20 anos de formado em engenharia. Então, assim, isso até hoje continua sendo como se fosse lá no começo da minha carreira, né? E algo interessante, assim, eu acho que a Carol também deve passar bastante por isso, como cada vez que a gente faz um projeto, o segundo projeto para aquele cliente ou a segunda obra, a gente consegue fazer os processos. A gente aprendeu com aquele cliente, aquela incorporadora, montou todo o planejamento, começou a montar os processos e o próximo projeto vai funcionar melhor, porque ele já entende como é que funciona, ele já sabe como é que é o planejamento, as perguntas ele já sentiu, não, realmente, se eu responder isso agora, não deixar para a obra, vai funcionar melhor. Então, a gente vai criando esses processos. A cada projeto novo, a gente começa a criar um processo melhor, né? Principalmente quando a gente faz a lição de casa e melhora o processo, faz as lições aprendidas, melhora o processo e mantém as pessoas. Claro. Mudança de cultura. Mudança de cultura. Eu acho que esse aspecto de manter as pessoas é fundamental, porque a gente vê muitas vezes, né? O nosso perfil de cliente costuma querer manter a mesma equipe porque ele vê que isso é muito importante, né? Manter uma mesma filosofia de trabalho. Mas tem muitas incorporadoras e construtoras que buscam sempre o melhor preço, né? E isso prejudica muito, cara. Sim. Porque, assim, a pessoa tem que ser parceira. Ela não pode ser simplesmente uma pessoa ali que está prestando um serviço e que quer entregar logo, né? Sabe o que a gente tem que comprar por preço, Marlon? Nada. Nada. Pão, mas não, nem o pão, nem o pão, nada. Nada se compra por preço, apesar de as pessoas tenderem a comprar por preço. Por que não se compra por preço? Porque o preço, ele é uma tentativa de valoração. Quando o preço está adequado ao valor, tu está comprando o benefício equivalente. Agora, quando o preço está descasado do valor, ele é muito mais barato do que alguma coisa que tem valor, o benefício não vai vir junto, porque ele não vai ter esse valor prometido. O preço é uma tentativa de chegar no valor. Quando tu compra uma coisa cara, um imóvel caro, e ele começa a ter problemas, o preço dele não está chegando no valor pretendido. E para tudo é isso. Para um prestador de serviço, para um pão é isso, para um material é isso. Então, assim, nada se compra por preço. E o nosso mercado fala muito em... Outro dia eu vi uma calculadora, tá? De precificação de projetos. Fez uma média, pegou quanto é que tu cobra, praças totalmente diferentes, ferramentas totalmente diferentes, capacitações totalmente diferentes e tentar nivelar o preço do projeto. Legal, uma referência, uma média, uma ordem de grandeza, mas não vamos comprar por preço, vamos comprar por valor, né? Tá vindo aí a reforma tributária que está falando sobre o valor agregado. Não é sobre o preço agregado, é sobre o valor agregado. Claro, impactando em relação ao preço. Eu costumo dizer, vale o que custa. Exato, vale o quanto custa. Vale o quanto custa. Aí o que se compra por preço? Commodity. Como é que você vai dizer que no nosso mercado tem commodity com tanto serviço, produto e interesses associados? E dependendo tanto de uma pessoa,
A mesma tecnologia, o mesmo processo, a pessoa fazendo uma coisa totalmente diferente da outra. E a pessoa vai ser indispensável. Qual é a lógica do processo? Do procedimento? Tem a ver com o processo, o detalhamento do processo, enfim, sem querer teorizar. Nas empresas, mudam-se as pessoas, mas não mudam-se os processos. Essa é a lógica. Mudam-se as pessoas, mas não mudam-se os processos. Essa é a lógica de uma Melhoram-se os processos, padronização. mas não alterar ele, a não ser que a gente tenha uma revisão de Revisão de processo é muito bem-vinda, né? Sim. Mas a lógica para se manter um padrão de entrega é... Perfeito. Muda as pessoas, não muda os processos. No entanto, mais uma vez, né, na construção civil, com tantos interesses envolvidos, com tantas atividades juntas, com tantos profissionais multidisciplinares juntos necessários para isso, você vai continuar dependendo das pessoas. Você tenta minimizar essa dependência por uma segurança empresarial, porque você tem que manter seu produto, porque o giro é muito rápido, mas a qualidade das pessoas, da sua equipe, ainda é muito importante. Era exatamente o tema que eu ia abordar agora, a partir de agora. Qualidade. O quanto o planejamento, né, tá ligado com a qualidade. A gente começa a perder qualidade quando foge do planejamento. Como é que tu entende esse contexto da qualidade dentro do planejamento, do orçamento, do produto? Até para complementar essa pergunta, como que tu entende a qualidade do projeto afeta o teu planejamento? Eu entendo assim, um projeto compatibilizado, em teoria, deveria ser mais fácil de planejar, né? Um projeto que não tem compatibilização, que você vai ter que prever, não, esse projeto aqui não tá funcionando, já tem que prever que vai ter um retrabalho gigante na obra, né? Como é que você faz essa análise para fazer o planejamento? Sim, qualidade tem uma abordagem mais filosófica e uma mais pragmática, né? Vamos lá. Eu venho da escola da ISO. Fiz curso de auditoria interna numa construtora que tinha ISO e participei da implantação de ISO em uma loteadora, em uma outra empresa. Então, qualidade, falando em ISO, tem normas. O que é a qualidade para a ISO? E daqui a pouco a gente vai esquecer essa história de ISO. A ISO foi só uma referência, né? É a padronização. Para ISO, a qualidade é a padronização. Então, se você vê, por isso, cuidado, né? Cuidado ao implantar normas ISO, das quais eu apoio, eu acho que funciona. Sim, mas ela por si só não resolve a questão, né? Não é só a norma, né? Porque se você estabelece como um padrão um processo ruim de várias formas, Perfeito. e a ISO te garante que tu vai cumprir o padrão, você vai sempre fazer ruim. E para ISO, isso seria a qualidade. Né? Volto a dizer, a ISO foi só uma referência, mas eu digo que qualidade é padronização. Estabeleça bem o padrão, porque você vai replicar. E essa qualidade traz indicadores. Eu já vou chegar no projeto. Esses indicadores de qualidade são seus parâmetros. E para você estabelecer esses indicadores de qualidade, tu tem que ter estratégia, tu tem que ter plano de ataque, tu tem que ter planejamento, tu tem que ter orçamento, tu tem que ter a linha para estabelecer indicadores que fujam dessa linha, tá? Então, isso é qualidade. O que interfere o projeto bem feito na qualidade de um planejamento e a qualidade da obra, né? Vai relacionar isso aí com o planejamento. Justamente nos indicadores. Por que a gente está falando de BIM? E vocês disseram isso, eu só vou repetir. Para antecipar, você está construindo... Modelar que é uma tentativa de antecipação de uma maneira virtual, porque a gente antigamente modelava com uma maquete. Isso, né? Você está construindo virtualmente. Então, de fato, você está antecipando todos os problemas que ia ter na obra. Exato. Tudo que ia acontecer na obra. Que daí conecta com o que o Thiago falou. Mas é possível perceber isso, Carol? No projeto, que ele não está compatibilizado, olhando uma planta baixa, tu já consegue identificar que ele não está compatibilizado? Sim, é totalmente visível. Facilmente, né? É facilmente notado isso. E olha só que interessante, vocês também falaram isso. É notado por quem? É notado por quem executa. Exatamente.
Então, E que não participou da mesa, que foi a pergunta que eu fiz pro Marlon. Por que não estão participando ainda? isso. Tem que achar um tempo para isso, Essa porque a qualidade pessoa- está totalmente ligada a isso. Totalmente. Qual é a função do projeto? Executar? Não Exato, tem outra função. exato. Não existe outra função. Exatamente. Para fazer viabilidade, para aprovar, claro, tudo isso faz parte do processo de executar. Exatamente. Só Mas se tem ele essa não função. for materializado, ele não serviu para nada, né? Isso. E por isso que fala, obra é sempre um problema. Obra você nunca controla tudo, é sempre um turbilhão. Tem uma pesquisa que diz que 95% das obras atrasam. Por quê? Faz o que todo mundo faz, e não é a cultura do planejamento, você chega na estatística que todo mundo cai. Então, por que atrasa? Porque ninguém se preocupa com a prévia. Se você constrói virtualmente, antecipadamente, e a pesquisa diz esse número, 62,5% das causas de atraso você elimina. Porque 62,5% de acordo com essa pesquisa, ainda que não seja esse número, mas a ordem de grandeza Sim, é essa. perto disso. De acordo com essa pesquisa, você consegue antecipar e você consegue atribuir essa porcentagem à gestão. E gestão começa do projeto. Sim, eu vou talvez dar uma viajada aqui, mas eu vou tentar conectar toda a linha de raciocínio, tá? Primeiro começa por um livro, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que é inclusive ganhador de prêmio Nobel, tá? Que fala sobre como a gente toma algumas decisões mais emocionalmente do que racionalmente, tá? Então, colocado isso, a gente estava falando de qualidade de padronização e de ISO, tá? Existe, né, derivado da ISO 9001, o PBQPH, Programa Brasileiro de Qualidade no Habitat, tá? E existe o programa, que muda de nome, mas vamos colocar o Programa de Habitação de Interesse Social, tá? Essas obras, tá? Elas são as obras do mercado imobiliário que tem o maior nível de padronização. Elas até as plantas até se repetem, tá? Algumas plantas se viabilizam por causa disso. Exatamente, mas e o processo de financiamento e de controle e de necessidade de atender a sistemas de qualidade dá uma robustez tão grande para esse tipo de mercado que eu arrisco a dizer que o mercado de habitação de interesse popular hoje, ele tem um nível de qualidade construtiva, de projeto, de obra, muito maior do que médio e alto padrão, tá? Faz sentido. Porque eles são obrigados a terem isso. Então, assim, eu coloco para todos os clientes, quem trabalha, e a gente trabalha com isso, a gente vende isso, a gente é a nossa prestação de serviço, né? Quem entende essa mensagem e incorpora, né? Nós temos que chegar numa visão industrializada ou semi-industrializada. Nós somos uma indústria, a indústria da construção. Uma indústria da construção que constrói tudo à mão. Já imaginou? Muito artesanal, né? Muito artesanal. Então, como é que a gente pode dar essa virada, né? Nós estamos falando em qualidade, nós estamos falando em planejamento. Acabei de trazer, então, a introdução, através da qualidade, né? Padrão, repetição, conhecimento e tal, indicadores, fazendo uma coisa diferente da outra toda hora é um pouco difícil, a não ser que a gente comece a modular, né? A arquitetura precisa entrar nisso, tá? Porque a arquitetura, a gente sempre teve assim, né? A arquitetura da parte artística, né? O Marlon é arquiteto, vai me corrigir se eu estiver errado, mas trabalha com uma visão, parece que é uma brincadeira eterna, né? É um arquiteto com visão de engenheiro, né? A gente sempre faz essa brincadeira, mas assim, a parte criativa, quando ela está lá concebendo a sua criação, mas não está pensando em como executar, em como modular, e eu acho que hoje, com o BIM, né? A gente não pode mais falar em projeto de arquitetura, a gente tem que falar em projeto de edifício. O arquiteto, ele é o projeto mãe, né? E depois eles entram. Mas se ele conceber sozinho, sem a participação, sem a análise crítica das engenharias, ele não vai conseguir conceber o projeto do prédio, vai conseguir conceber os ambientes, a forma, a função, mas o projeto do prédio, a operação, a funcionalidade dele vai estar comprometida, tá? Então, a pergunta, né, o tema que eu coloco, se o Thiago quiser colocar pela produção, Marlon, ou a Carol, como que a gente, junto disso que a gente falou, de planejamento, de qualidade e de industrialização para atender a tudo isso, com o BIM, dá para fazer, é o caminho futuro, a gente semi-industrializar, industrializar para melhorar a capacidade de entrega de produtos imobiliários com qualidade para o mercado? Começar falando então, a gente já viveu algumas experiências, né, de obras industrializadas e foi muito interessante, porque era uma situação em que a gente tinha projetos sendo desenvolvidos praticamente junto com a obra sendo executada.
E eram obras extremamente rápidas, né? No aeroporto ali, estrutura metálica. Só que qual que é a diferença, né? A gente conseguia resolver com o nível de precisão necessário para que isso fosse viável. Normalmente hoje a gente resolve com nível de precisão até a mais do que uma obra consegue executar. E a gente até tem dificuldade de medir, cara, qual que é a nossa tolerância em relação à estrutura de concreto. Tem que ser um pouco menos, mas também não pode ser demais, senão a gente vai afetar a qualidade do produto, né, arquitetônico. Questão de instalações elétricas, a gente pode até arbitrar um pouco mais de tolerância. Então, dependendo do tipo de sistema, a gente consegue avaliar o nível de tolerância. Mas no aeroporto ali que a gente vivenciou essa situação, cara, cada milímetro era importante. Por quê? Porque é um quebra-cabeça, é um Lego, né? Então, tu vem com as peças metálicas prontas de fábrica, elas têm que encaixar. E depois que ela está sendo montada, tu não tem mais como mudar. Tu vai ter que adaptar a arquitetura, porque aquilo ali que vai mandar. Pré-moldadas, né? Ela era pré-fabricada. Peças metálicas pré-fabricadas, exatamente. Tinha um tempo de produção de 2 meses, um pouquinho... mais ou menos isso, assim. Então, era muito interessante porque a gente projetava, compatibilizava, aí tem a importância da setorização também, porque como a coisa está sendo desenvolvida ao longo do projeto, eu tenho que pensar em como que essa obra vai ser executada, ao mesmo tempo que eu penso como o projeto está sendo compatibilizado e resolvido. Né? Porque se a obra está começando pelo setor A, esse setor A aqui tem que estar pronto para a obra poder produzir as peças que vão executar o setor A, e aí, enquanto eles executam o setor A, eu estou compatibilizando o setor B. Então, acho que essa visão de projeto... Totalmente ligada ao planejamento da obra com... E por isso que eu não gosto muito assim, cara, planejamento do projeto, planejamento da obra, é tudo uma coisa só, é um projeto. Certeza. É um projeto que está interligando as coisas, né? A gente tem ali a documentação que vai ser usada para a obra. E para chegar na documentação, eu tenho que ter um modelo compatibilizado com as informações necessárias, coerentes para gerar quantitativos que vão alimentar o orçamento, o planejamento. Então, é tudo uma única coisa que tem que estar orquestrada de forma que funcione. Essa é a questão, né? Tem que ter um projeto e um planejamento do empreendimento, né? Exato. Desde a sua concepção, conceber o produto, até realmente a execução, como é que vai ser operacionalizado, né? A gente discute realmente muito isso, o que a Carol tinha comentado antes, e a gente discute bastante também, é a questão do até onde vai o nosso... A gente só compatibiliza tudo aquilo que a gente pode controlar na obra, né? Não adianta a gente compatibilizar no milímetro do milímetro do milímetro se ele vai acertar no reboco lá na obra. Então, é algo que a gente tem que ter uma análise crítica, tático-estratégica aí, de tudo realmente, porque às vezes a gente foca em alguns pontos... O próprio mercado foca, né? Nossa, tá perfeito, todas as prumadas ali, a gente estava conversando antes, né, Carol? Todas as prumadas estão perfeitamente, milimetricamente acertadas, mas quando na verdade, assim, não tinha necessidade de fazer todos os projetistas trabalharem 3 semanas a mais, atrasar o projeto só para botar a prumada 1 centímetro pro lado, né? Isso daí vai ser ajustado pela obra, sabe? Às vezes todo mundo tem um problema, talvez, do mercado. Cada profissional acredita que o seu papel seja o protagonista, né? A gente tem que saber quando a minha função de coordenação é essa, a sua de planejamento, a gente tem que trabalhar em conjunto e passar a bola para realmente quem que vai conseguir dar seguimento da melhor forma possível, né? Tem que trabalhar em conjunto. Essa é outra mudança cultural, Thiago. Eu não sei se tu já viu time-lapse de obra de navio, de transatlântico. A gente... É uma coisa só. Fazer o projeto, executar a obra, a logística inteira, né? É o único setor que splita, né? Para usar um termo em inglês, faz o split entre o projeto e a obra, né? Ou não conversa. Primeiro projeta, imagina e depois... É única, tá? Todas as indústrias, né? Celular, tablet, televisão, carro, navio, avião, todas elas... projetam com a visão do sistema industrial, tá? E tem muito a ver com a industrialização. Então, mesmo, tá? Relógio, todas as indústrias, a única que não tem essa conversa é a indústria de edificações de construção civil, porque até a indústria civil pesada, ela pensa dessa maneira, tá? Sim. Mesmo porque a máquina que tu vai utilizar para executar determinado trecho de rodovia ou de uma ponte, etc., faz toda a diferença em como é que tu vai executar, né? Daí vamos para outro time-lapse, construção de pontes na China, com estrutura pré-fabricada, tem que encaixar e tu tem que saber qual que é o braço de alavanca da tua grua, qual é a capacidade que tem o teu guindaste para levantar um certo peso. Então, tudo isso está mapeado desde a fase de projeto até a obra. Só fazendo uma conexão rápida, eu fiquei pensando, né? Ok, o BIM nos ajuda muito a resolver com a precisão necessária que a obra permite e exige, né, para a gente poder resolver.
E ao mesmo tempo, só resolver não é o suficiente. Tu tem que levar essa informação para a obra com a mesma precisão. Exato. Aí tu vai levar num papel com uma cota que às vezes tá errada ou que tá mal feita, quer dizer, não adianta nada. Tu tá resolvendo com a precisão, mas tá levando no papel e o cara vai olhar o papel e o papel não tem a informação que precisa, ou tá muito, né, tem várias omissões, tá muito superficial ali. E aí a gente viveu situações com clientes já de que na locação da obra eles precisavam de coordenadas. Aí a gente entra na estratégia BIM, onde a gente define a coordenada do modelo. A coordenada do modelo ela pode definir um ponto de origem que pode ser utilizado pelo topógrafo que vai locar a obra, a precisão necessária para que aquele objeto seja locado da maneira correta. Então, o objeto está relacionado com o serviço, que está relacionado com a coordenada da obra, que está relacionado com a coordenada do modelo, e se isso está bem orquestrado, a gente consegue trazer uma grande solução para a obra. Né? E aí é bacana porque tu usa tecnologias, tu consegue gerar qualquer fatia do modelo no momento que tu precisa. Então, chega no momento das instalações, cara, é uma sobreposição de camadas de instalações, e tu olhar só um projeto, tu não vai saber qual é a altura daquilo, entendeu? Sim. Então tu tem que olhar um modelo, fatiar ele, entender qual que é a lógica de compatibilização daquilo ali para respeitar. Sim. Se tu não entende por que foi feito, tu não vai respeitar, entendeu? E a vantagem do BIM é que tu não depende de ficar naquela visualização de corte, planta baixa, corte, planta baixa. Tu consegue ter ilimitados números de cortes, Exato. né? Porque tu tá com a tridimensionalidade completa ali, né? Então tu consegue ir navegando, eu brinco muito com o termo ressonância magnética, né? Porque ele faz aquela fatia numa coisa estática. Então as fatias da ressonância magnética são plantas e cortes, mas quando tu unifica todas elas, tu consegue ter uma volumetria, tu consegue ver na tridimensionalidade, né, o interior de um corpo, o interior de um prédio da mesma maneira. E essa percepção unificada, a gente sempre fez, né? Um tempo na canteira a gente fazia documentações executivas com o propósito de facilitar a execução da obra. E aí a gente sempre trazia na prancha situações que a gente sabia que eram muito complexas e que a obra ia ter dificuldade de executar da forma como havia sido pensado. Sim. Então a gente fazia tridimensional ali, com cores e tal. E hoje o que a gente tem? A gente tem o uso do BCF, que é uma maneira de comunicar situações de projeto, e a gente pode criar pacotes de serviço que mostrem situações de execução que são importantes para a obra. Ele simplesmente vai ter o trabalho de clicar em cima do ponto, vai ser levado para aquela câmera, vai ter as cotas necessárias. Então é tudo muito simples. Só que tem que ter planejamento para isso. Né? Então calma que tu vai repetir tudo, Marlon, porque isso é maravilhoso, tá? O que ele está colocando, até para quem está aí depois nos assistindo, tá? A Canteiro modelava, ela nasceu modelando, transcrevendo projetos. Então, como a gente detinha vários modelos, né, dentro do software autoral, nós unificávamos todos os modelos e criávamos pranchas com múltiplas disciplinas dentro de uma prancha. Hoje, cada disciplina, quando tu tens um projeto, cada disciplina faz a sua prancha, tá? Então, elétrica, compatibiliza tudo, mas depois a documentação, cada uma faz a sua, com base no projeto arquitetônico, tá? A Canteiro fazia uma prancha de instalações verticais, onde colocavam todas as instalações concorrentes numa prancha para poder visualizar. Dava um trabalho danado, porque tu tinha que representar num papel para levar para a obra, para tentar ajudar a visualização antecipada dele, para ajudar ele a se organizar para executar, que é a única função que tem uma prancha, né? Tu organizar aquilo que tu vai fazer. O que o Marlon está falando? Sobre isso hoje, não precisar gerar de maneira documental. Tu poder fazer o próprio uso do modelo através de um BCF, que é um BIM Collaboration Format, tá? Uma visualização congelada, em que tu traz essa visualização no modelo. Então, eu posso olhar através do celular, eu posso olhar através do tablet, eu não preciso mais ficar plotando, eu tenho controle do meu modelo, pelo tipo de arquivo, eu baixo ele, faço o download, eu evito erro, né, de documentação. Imagina, a prancha foi impressa, congelou ela. Será que é a prancha atual? Aqui não, eu já tenho o controle, porque é o único arquivo que está autorizado para o cara visualizar na obra. Ele não tem como visualizar a versão anterior. Se eu imprimir a versão anterior e eu não trocar, alguém não chegou lá e me deu a versão nova, eu posso estar incorrendo em erro. Então, explica um pouco melhor, Marlon, como é que a gente pode fazer esse uso, né, do BCF na visualização? A gente vai passar por uma eliminação das pranchas ou não? Vamos conseguir chegar nesse nível ou não no futuro? Eu acho que vai ser uma forma de comunicar complementar, porque o papel, querendo ou não, ele traz uma agilidade de leitura, né? A gente consegue ver o todo de uma forma muito mais rápida do que dentro de uma tela.
Mas eu acho que vai ser cada vez mais fundamental consultar esses modelos unificados, federados, resolvidos, compatibilizados, poder cotar e fazer uma consulta rápida sobre informações que não constavam na prancha, que eu preciso para poder fazer execução e que eu não quero depender de ter que ligar para o arquiteto para perguntar ou ligar para o setor de projetos para conseguir essa informação, porque eu vou criar uma latência de obra desnecessária. Então eu vou no meu modelo, consigo consultar e levar essa informação rapidamente para a obra. Mas eu vou poder imprimir o BCF, ele já vai ter todas as dimensões. Hoje eu tenho visto documentação virtual ainda, né, de cortes de BCF que já tem todas as cotas. Tu já tens um BCF todo cotado. Através de uma ferramenta de visualização. Eu até fiquei lembrando quando que nasceu isso, assim, internamente na Canteiro, né? E aí eu lembrei do Next lá, que é do Estevão, que foi nosso sócio, né? Que tem uma construtora, que a gente tinha toda essa parte documental que estava contratada, mas a gente não tinha tempo hábil, né? E estava muito complexo gerar toda essa documentação, eles estavam precisando, e aí tu mesmo fez a provocação, tá, mas por que não faz isso no modelo? Aí eu sentei com o Thiago, outro Thiago, e a gente começou a pensar, cara, como é que a gente vai fazer essas vistas? E criamos... Eles usaram, eu não sabia se tinha funcionado ou não tinha funcionado, aí eu fui depois de quase um ano, depois eu passei lá na Engenho, e aí eu fui ver as telas, cara, todo mundo usando o Bincolab Zoom. Todo mundo consultando o modelo, analisando, cotando, quer dizer, aquilo ali gerou uma mudança cultural que fez com que eles vissem a importância daquilo. Então eles começaram a gerar comentários BCF internamente para poder fazer essa consulta e levar essas informações para a obra. Sim, isso é legal, até a gente fez lá o webinar com a equipe do Bincolab, né, da Cubus, porque é esse tipo de insight, de feedback que faz com que a ferramenta melhore, porque hoje ela não está preparada para isso, eles não vislumbraram que isso é um uso, né, de tu documentar um BCF a ponto de ele servir como quase que uma prancha, né? Então a gente usava da maneira que dava, as cotas tinham que ter uma boa capacidade, né, de organizar, tu lembra que a cota ela não ficava exata, tinha que ajustar o tamanho da fonte, o tamanho da terminação da cota, né, para ficar uma coisa razoável, para não ficar aquela coisa tosca também. Então a gente se preocupou até com a estética, né, de como conseguir uma estética adequada para o cara levar para a obra. Eu quero voltar contigo, Carol, então, ligando essa questão da industrialização, falamos de planejamento, falamos de... Quero alinhavar isso tudo. Tá, e eu quero falar um pouco sobre a questão do financeiro. Porque a gente falou pouco de dinheiro aqui. Boa. Então, assim, a gente está falando de planejamento físico, a gente está falando... Como é que encaixa? Porque depende do dinheiro que eu tenho em caixa. Eu vou ganhar na indústria da construção civil, e, de novo, até fazendo um elogio, olha só, um elogio para todos os incorporadores do Brasil. Porque tudo que nós falamos aqui, nós já vimos como é complexo botar um prédio de pé. A quantidade de informações que tem. Então, quem é incorporador no Brasil, tem gente que diz, não, vamos entrar na construção, na incorporação, porque é fácil, dá dinheiro e tal. Dá dinheiro. Mas a complexidade é grande. Como é que entra essa parte financeira? Porque o cara que é organizado e tal, ele tem um caixa da própria empresa que manteve para se bancar no próximo projeto. Mas se eu não tenho isso, eu preciso do lançamento, eu preciso começar a ser autorizado a comercializar, né, com registro de incorporação imobiliária para lançar o empreendimento no mercado e começar a ter contratos e começar a ter fluxo de caixa. Isso entra na conta do planejamento? Tu trabalhas com os incorporadores nesse nível de informação também? Muitíssimo. Olha só, tudo que a gente está falando, a palavra é integração, né? A gente está entendendo que não vale a pena fazer projetos sem o conhecimento de obra. A gente está entendendo que não dá para fazer um projeto e se apaixonar por ele se os outros não estiverem compatíveis. A gente está entendendo que não adianta falar de dinheiro sem falar de tempo e vice-versa. E entra aí o planejamento financeiro, né? Até por isso, dando uma alinhavada geral aí, né? Como você começou essa discussão falando... Como fazer uma indústria tão artesanal fazendo um por um e ainda sem uma cultura de previsão, né, de planejamento mudar. É isso, a gente aprende com resultados. E aprende que a integração traz melhores resultados e vai filtrando os profissionais do mercado. Né? Por isso até que inventam um monte de modalidades paralelas à incorporação. Por quê? Porque aquela empresa não está preparada para isso tudo. Perfeito.
E aí, quando você não quer correr o risco... Tu divide ele sozinho. Quando tu não quer correr sozinho, porque tu não garante na técnica, tu divide com todo mundo. Exatamente. Você falou brilhantemente. Então, assim, ó, beleza. Então, você é um incorporador. Você tem o conhecimento disso. Você tem a equipe preparada para isso. E você tem o conhecimento das leis, inclusive, para isso. Não adianta a gente separar. É a integração. Integração é BIM, né? A gente está falando de integração. A gente está descobrindo que as coisas não andam sozinhas. E para isso, o planejamento é o link entre o teu projeto e a tua execução, né? Como a gente está falando que está tudo isso junto, isso é junto, e o planejamento materializa essa união entre o teu projeto, a tua concepção do produto, que já deve vir de um estudo comercial, né? Se a gente está falando de uma construção como um negócio, não adianta também a gente se apaixonar pelo conceito. Perfeito. Se ele não tem que ser viável, parte tem que estar dentro do mercado, né? do mercado. Então, já vem de lá, tá? Já trouxe uma viabilidade de lá. Coloca num planejamento físico, misturado com o seu financeiro, né? Linkado os dois juntos, e faz a distribuição da obra em função disso. Tudo isso antes da obra começar. Então, você vai executar a obra de acordo com o teu caixa, que está de acordo com a tua estratégia. E como que você vai fazer? E ainda tem gente que faz obra sem planejamento. Como que você vai buscar esse desembolso? Porque aí vem as curvas S, né? E os mecanismos que a gente usa para isso. Tu vai fazer diversos estudos. Tu vai fazer o estudo da venda para o teu cliente. Como que vai ser o desembolso do teu cliente? Seja o teu cliente quem for. Tu vai fazer o estudo do teu financiamento. Como que vai ser a tua captação de recurso? Se tu tens recursos próprios, como que vai ser o seu desembolso? Cada um desses é com uma visão diferente. É um estudo diferente. Todos baseados na mesma base de dados. Projeto, orçamento e planejamento. E em função da obtenção dessas curvas, você vai mudar, inclusive, o seu projeto, o seu orçamento e planejamento. Não, olha só, essa obra ficou muito rápida. A gente estava conversando isso antes, né? Ficou muito rápida. E de acordo com a minha fonte o meu planejamento financeiro, né? Igual a gente tem o planejamento de suprimentos, o planejamento das entradas, das receitas, que tem a ver com lançamento e comercialização. Isso, às vezes vai ficar muito rápido para o meu cliente pagar. Sim. Isso não fica viável no mercado. Sim. Então, eu vou estender a minha obra. O que isso implica? Em número de mão de obra, em técnica construtiva, em prazos e em manter operacionais. esse cara, mesma pessoa, por 4 anos, às vezes, na obra, né? Será que ele não vai receber uma proposta de alguém e vai se trocar de empresa e aquela pessoa que a gente já definiu aqui, que é tão importante, né? Vai sair, o meu processo não está tão legal, então fica, às vezes, aquele rasgo, né? Aquela empena, né? De uma... Até aqui foi o fulano de tal, até aqui foi o que entrou no lugar dele. Tu começa a ver as divisões, né? Exatamente. Divisão na concretagem, você vê aquela divisão, você vê divisão na obra, você vê divisão nas equipes, você vê divisão em tudo, né? E a intenção é essa, diminuir os espaços da linha de balanço. A gente não está falando em encaixar os vagõezinhos. Sim. Então, um planejamento financeiro é o que te propicia fazer isso. Mas o importante é dizer, primeiro, que ele é integrado, não funciona uma coisa sem a outra. Sim. Segundo, que é antecipado. Não funciona se for na metade do caminho. Então, isso é tudo que a gente conversou, né? Sim. É uma antecipação integrada das soluções. E aí vem a industrialização. Nós já entendemos que a construção civil é artesanal, beleza. E já entendemos que o mercado o dinheiro é curto, a concorrência é grande. Isso tudo é uma realidade de mercado. Sim. Como é que tu sobrevive? Com conhecimento, Sim. com industrialização, com antecipação de problemas. Não tem como viver sem essa prévia. 2 coisas que eu percebo em relação a isso. Primeiro, né? É um mercado que dá retorno, claro que dá. O mercado de construção de ativo imobiliário talvez seja a menina dos olhos do mercado, né? É o que dá solidez, um produto caro e tal, né? Só que tá ficando dinheiro na mesa porque as pessoas estão comprando por preço. Se comprasse por benefício, eu tenho um caso, um case que eu posso falar, porque são todas informações públicas, né? Mas nós prestamos serviço para o Birman, Rafael Birman, lá em São Paulo.
pro Birman 32, uma obra que teve um orçamento de R$1 bilhão, tá? Demorou bastante tempo, foi a primeira obra totalmente modelada em BIM comercial, primeira obra comercial totalmente modelada em BIM, naquela época, muitos anos atrás, iniciou lá por 2010, 2011, tá? Então, os arquitetos conceituaram, os engenheiros conceituaram, mas para continuar construindo o modelo virtualmente, né? Questão dos contratos, dos aditivos de contratos, não ia ter como, ia ficar caro demais. Então, o que ele fez? Ele chamou uma construtora virtual, um coordenador de projetos virtual, alguns modeladores, e ele começou a dar sequência aos modelos conceituados pelos projetistas e conversando com eles por conta da responsabilidade técnica. Conseguiu construir virtualmente. Depois passou para a construção real. Contratou as construtoras, mas com um nível de complexidade que tem aquele edifício, nem os melhores conseguiram dar conta de encaixar tudo. As melhores construtoras do país. Essas eu não vou falar o nome para não comprometer ninguém. Mas foi a primeira, fechou, contrato encerrado. A segunda, top de linha, fechou. Ele montou a própria. Montou ele, contratou daí as pessoas, coordenador, equipe, suprimentos, tudo, e montou a construtora com o mesmo nome do cliente, tá? A FLPP. E executou o prédio, e terminou e entregou. Hoje está lá na Faria Lima, e eu sempre estava comentando há pouco tempo atrás, em função de uma outra obra lá na Faria Lima, que foi vendida. Ela foi projetada e construída Built to Suit, um nome bacana de novo em inglês, para o Itaú. E o Itaú comprou, depois de 20 anos locando, ele exerceu o direito de compra dele por R$1 bilhão e 500 milhões de reais. E daí eu falei, bom, se esse aqui custou tanto, R$60 mil por metro quadrado, do Birman vale mais, porque ele tem uma área maior. E, de fato, ele acabou de sair a notícia na semana passada que ele vendeu, acho que 30%, se eu não me engano, do prédio por 650 milhões, e o prédio está com um valuation de 2,5 bilhões de reais. Então, ele é, de fato, um dos ativos, não sei se ou mais, mas um dos ativos mais caros do mercado, tá? E o que eu quero dizer com isso? Todo mundo falou que ele era doido. Era uma obra ousada. E quem é que fez isso junto com um dos padrinhos nossos técnicos, que já faleceu, infelizmente, o Alexander Weinberg, da WRS, que conceituou o prédio. Um senhor que já tinha naquela época ali, talvez mais do que 75 anos, não sei exatamente, e o Rafael também, não vamos citar idades aqui, mas 2 senhores que foram corajosos o suficiente para fazer o prédio mais disruptivo do mercado brasileiro, sem dúvida nenhuma. Então, assim, o que eu quero dizer? Tá ficando dinheiro na mesa, porque é complexo. E tem que acreditar. Então, assim, nós somos, né, talvez por propósito, por vocação, apaixonados pela área, né, porque de fato ela nos empolga, né, Carol? É maravilhoso, é complexo. Muito. Ligar uma questão na outra. E daí tu trouxe a industrialização e o financiamento, é o que vai dar segurança para muitas incorporadoras, porque daí tu divide o risco com a técnica. Tu não divide o risco assim naquela, vamos ver se vai... Não, tu divide o risco com alguém que tem a produção modular de alguma coisa que está sendo produzida, só que, de novo, tu tem que conectar tudo isso, o arquiteto, porque nós temos que projetar de acordo com os módulos que estão disponíveis, porque se a gente ficar inventando cada hora um elemento, daí a gente vê o Lego. Né? Que eu brinco, meu filho brinca com Lego, ele vê modelo BIM dentro do celular, porque são os manuais tridimensionais, todas as sequências de peças. Eu até acho que tem muito tipo de peça, né? Porque antigamente tinha menos os tipos de blocos, mas já dava para fazer o que a gente queria. Inventaram uma peça para cada problema, né? Exatamente, para dar forma, né? Mas olha só, mas continua sendo industrializado, tá? Porque depois tu replica aquele brinquedo, né? De diversas vezes. E ele é viável, ele tem que ser viável economicamente. Então, se a gente tiver a mesma lógica para construção civil, a gente chegou no resultado que todo mundo quer, de qualidade, de previsibilidade, de planejamento, de projeto, de controle e de viabilidade econômico-financeira. Muito bom. E quando você aplica o conhecimento, a sua margem de erro diminui. Sim. E aí as construtoras falam assim para mim, mas eu já faço isso há muito tempo e sempre dá lucro. Uhum. Aí eu digo assim, verdade, imagina se fosse organizado.
Daria muito mais, Sim. né? Você falou de deixar dinheiro na mesa, é isso que está acontecendo. Sim. E quando você organiza e você conhece, né? Claro, né? Tem muitos aventureiros no mercado que, pelo mercado ser rentável, Sim. entregam Isso é uma produtos... coisa que o cliente ainda está se capacitando a comprar, né? Porque ele olha já tudo acabado, parece tudo igual. Não dá para ver as tubulações por trás da parede. Ah, mas o pós-obra dói. O pós-obra dói. Mas daí ele já entrou na aventura. Exato, ele já entrou na aventura, já aconteceu o primeiro, e geralmente é assim, tá? Tem que acontecer o primeiro, tem que doer E daí queima. Puf. para contratar os profissionais certos para Sim. fazer. Não, Tem e- que é, doer. E o e- pós-obra dói, daí as construtoras aprendem Perfeito. que dói. E não querem mais passar por aquilo. Não, E o problema, eu cliente digo, é o aprende. comprador, porque às vezes ele não tem oportunidade de fazer 2, 3 compras na vida, porque como é um bem muito caro, às vezes é o financiamento da vida dele que ele fez para comprar uma casa, entendeu? Para comprar uma sala comercial e se comprometeu naquilo sem saber. Então, assim, na medida em que a gente está tendo hoje uma possibilidade de capacitar o comprador final, hoje ele tem norma de desempenho para poder analisar. Ele já tem 3 elementos: como é que está a acústica, como é que está a térmica, como é que está a lumínica, como é que está a qualidade da Isso. parede, quem é que fabricou esse bloco, qual é a resistência dele. Mas o que isso- comprador, ele tá mais informado. Com certeza, porque a gente, para comprar um celular hoje, já tem ferramentas, né, de comparação. Tu coloca lá um modelo A com B com C e tu tens todas as fichas técnicas para fazer a comparação por benefício-custo. Ninguém compra nem celular por preço. Benefício-custo. É verdade. Carol, eu queria entender um pouquinho melhor. Tu começou, no início do podcast, tinha comentado que planejamento é como se fosse uma disciplina que deveria acompanhar o processo de projeto, né? Eu queria entender um pouquinho melhor como que tu vê essa dinâmica, entendendo que o planejamento depende de especificações, definições de sistemas construtivos e também quantidades. E a gente sabe que o projeto é muito dinâmico, ele muda, né? A cada fase tem alguma mudança importante. Então, como que a gente traz essa questão das decisões de planejamento e custo ao longo do desenvolvimento de um projeto que ainda está muito incerto e pode passar por muitas mudanças, né? Perfeito, e deve, né? É a fase de passar por mudanças, né? Se é para mudar, é nessa hora que tem que mudar. Estudar alternativas, e a mudança você só consegue enxergar, né, o melhor caminho da mudança quando isso tudo está linkado, né? Quando tem essa integração. E justamente por isso que eu trago essa fase para antes, já vou te responder. Você analisando o seu projeto, seu produto, sua técnica construtiva que vem do projeto, junto com o teu orçamento, junto com o teu planejamento, é que você consegue tomar as melhores decisões de mudança. Né? E aí, óbvio que tem que vir uma concepção de projeto antes. A gente tem fases de estudo para ir minimizando as alternativas, né? Para ir focando. Né? Desde o estudo de viabilidade, estudo preliminar, o anteprojeto, e o planejamento acompanha isso também. Ele também tem uma premissa básica que vai sendo delimitada até não ter mais mudanças. Ele acompanha isso também. E o problema é que geralmente as pessoas deixam para fazer, as empresas deixam para fazer isso muito no final. É mais ou menos, a analogia é mais ou menos como fazer um projeto estrutural depois de um arquitetônico aprovado. Você faz toda a concepção comercial do produto e arquitetônica. Aí aprova na prefeitura. E aí aquilo é sacramentado, você já aprovou. Aí você manda para os demais projetos que eu não gosto de chamar complementares. Sim. Definitivamente, de mim nunca vai sair os Tu e projetos muitos engenheiros complementares. não gostam. Faz sentido um projeto arquitetônico sem os demais? Ele não É o que faz eu falei, sentido. não existe projeto arquitetônico, existe projeto de prédio, existe projeto de edifício, existe projeto de casa, mas não projeto arquitetônico. Né? Todos eles são Ele é uma base, complementares. ele é uma base, exatamente, mas todos são complementares. Ou eu chamo todos de complementares, o que acaba perdendo sentido. Mas, enfim, é Perfeito. isso. Se eu faço projeto arquitetônico e dou fecho ele, né? É esse aqui que nós vamos executar. O que sobra para o estrutural? Fazer o que dá. Se encaixar. Não necessariamente a melhor técnica. Fazer o que dá. Dá para fazer? Dá. Tudo dá para fazer na construção civil. Depende de quanto dinheiro você tem e quanto tempo você tem. E como a gente quer otimizar, e otimizar é fase de projeto... Sim, e é o começo da gambiarra, né, Carol? Porque as Começo da pessoas gambiarra. acham que a gambiarra só existe na obra, um fiozinho que passa por aqui ou não. Isso é uma gambiarra. Começo da gambiarra, né? A gente estava conversando antes que você até pode ter bons projetos com uma obra problemática, mas você sempre vai ter uma obra problemática com projetos problemáticos. Sim. Não dá para acontecer Não o tem contrário. como. Boa. E o planejamento... Repete isso aí de novo, que eu gostei. Eu vou falar entre bom e ruim, né? Você pode ter uma obra, Uma obra boa, com... Não, projeto problemático.
Com projeto problemático. Não, Mas se tu tiver uma obra ruim, certamente tem projetos problemáticos. Exato. Vamos lá. Por isso que eu pedi para repetir, para a gente clarificar. Pode Vou repetir. Você até pode ter uma obra ruim com projetos bons. Isso acontece de você se perder na obra. Contrário do que eu falei, inclusive. Mas você nunca vai ter uma obra boa com projetos ruins. Perfeito. A obra começa no projeto. Perfeito. Essa é a ideia. E aí, trazendo o planejamento para essa antecipação é a mesma coisa. Traga o planejamento para a antecipação. Ele vai mudar. E tudo bem ele mudar. Essa é a hora dele ir mudando. Não muito antecipado a ponto de não ter nenhum conceito, porque realmente você depende dos conceitos para planejar. Ainda não tenho quantidades. Ok, não vou entrar então nas composições e na produtividade, que cá entre nós, num método mais moderno de contratação, porque planejamento tem tudo a ver com contrato, as construtoras nem usam mais a produtividade trazida de tabelas. Sim, porque tu não consegue mais trazer uma média, trazer um comportamento parecido, porque as equipes hoje são muito diferentes de região para região, de cidade para cidade, de faixa etária para faixa etária. Isso, e olha só, a média, vamos dizer uma tabela SINAP, tem várias. SINAP exemplificando as da Caixa, tá? Ela é uma média, ainda que seja regional, é uma média. A média foi feita para errar. A média é um comportamento médio. Você vai fazer para um planejamento, uma obra, não vai dar certo. Ainda assim, é uma ordem de grandeza quando você não tem referência. E também a própria média, tu vê como sem falar do desvio padrão, porque tu analisar a média sem conhecer o desvio padrão, daí sim, uma média que tem pouco desvio padrão, legal. Mas uma média que tem muito desvio padrão, ela mostra, errado, né? Exatamente, mostra... Aí, por que eu disse que tem muito a ver com contrato? E eu estou linkando isso na antecipação do planejamento. Qual é a modalidade de contrato? Vai ser por empreitada total. Tá bom. Empreitada total significa que o seu empreiteiro tem também o poder de decisão do meio do caminho. É essa a modalidade. Por quê? Que você mude. Porque empreitada total você está contratando resultado. E o resultado também é prazo. E se é prazo, ele pode fazer a gestão dele no canteiro. Por contrato, a menos que tu mude o contrato. E se ele vai fazer a gestão dele no canteiro, como que tu vai aplicar média SINAP se ele vai mudar? Entendi, mas se eu contratar isso da maneira correta, eu já consigo interferir nisso. Correto ou não? Tá correto você contratar por empreitada total, desde que você pese e escolha, A mesma coisa acontece com o projeto. Deixa eu ver se eu entendi bem o teu ponto, tá? Eu falei isso hoje na conversa com um colega em relação a uma proposta, tá? A gente tem um planejamento, que é um fluxo de trabalho, as coisas se encaixando. Mas quando eu vou contratar, se eu contrato o arquiteto, que tem o fluxo dele, o engenheiro de estrutura, que tem o fluxo dele, e elétrica, hidráulica e tal, cada um com o seu fluxo, e contrato eles, ele já me deu o prazo dele, ele já me deu os 25 dias úteis para me entregar uma informação, e ele também me deu, mas a dele é 60 dias úteis, e a dele depende dele. Como é que eu faço isso? Então, eu defino como é que é o fluxo de trabalho que eu quero para atender ao meu planejamento estratégico. Compatível com cada um, você vai fazer uma coisa execuível. Exatamente, com base numa referência, eu posso consultá-lo previamente em relação aos prazos e fluxos de trabalho de cada um, recebo isso, que é o que a gente já tem no histórico, né? A gente já sabe como é que as equipes estão trabalhando em projetos anteriores, então a Canteiro já define isso. Olha, o fluxo de trabalho é esse, o cronograma viável inicial de linha de base é esse, e agora nós vamos contratar vocês para atender a isso. É a mesma coisa. Você acabou de descrever o processo de contratação ideal, nem sempre praticado, de um empreiteiro. Sim. É por isso que o planejamento deve ser parte integrante do contrato do empreiteiro. Exato, perfeito. Vocês já viram isso acontecer? Não. Raridade, né? Nem para projetista. Faz o que todo mundo faz, você vai cair na estatística que todo mundo cai. Porque quantas obras, então... 95% fonte Caixa Econômica e Jus Brasil. 95% das obras residenciais no Brasil atrasam. Os 5% certamente são as obras de habitação de interesse popular, porque são obrigadas a fazer. Deve ser. Faz sentido. Então, se você traz esse planejamento para o
contrato. E como que eu faço esse planejamento? Ele vai mudar? Se eu antecipo muito essa etapa, ele vai mudar? Ele vai mudar. E eu tenho que entender que ele mudar significa que eu estou amadurecendo. Eu trago o empreiteiro. Como que eu faço nas construtoras? A gente faz um planejamento baseado na viabilidade do negócio. Sim. Né? A gente faz um planejamento tático baseado no planejamento estratégico, considera as técnicas construtivas, vai elaborando ao longo da elaboração do projeto. O projeto ele tem que estar um pouco mais amadurecido para o início do planejamento, porém não finalizado. Sim. Amadurece esse planejamento, linka com o orçamento, vê a viabilidade, o fluxo Sim. financeiro desse processo, se está de acordo com o negócio. Beleza, tá tudo certo, tudo de acordo, chama o empreiteiro. E às vezes não tem nada a ver com o nível de detalhamento do projeto, né, Carol? Porque às vezes as pessoas acham que precisa esperar o projeto executivo. O projeto executivo, ele é uma representação executiva para auxiliar na obra. Mas O produto já está concebido. Lá no início, no estudo preliminar, para o anteprojeto, ele já tem um nível de informação suficiente para te definir toda a tua obra. Perfeito. O anteprojeto, ainda você admite mudança de produto. No anteprojeto, por causa do detalhamento. Não mais, né, Marlon? Em anteprojeto, a gente já... É que isso varia muito. Não Varia vai entrar muito. nessa... É que acaba acontecendo de você ir detalhando e descobrir que tem que mudar. Mas não é uma mudança de estrutural, conceito. exato. É uma mudança de adaptação e Sim, compatibilização. entendi. A Perfeito, partir daí sim. daí, não se admite mais mudança? Exato. Teu produto está concebido? Mas, tudo bem. Não, até se admite. Mais uma desde que tu vez, admita é um detalhamento. toda a Mude consequência disso, né? Perfeito. Desde que você mude tudo que interfere. O que porque tu você tá replaneja de antecipando. fato porque mudou, teve mas eu falo muito disso, porque não é que a gente tem que ficar, não muda mais, não muda. Porque se o mercado mandou mudar, o produto a demanda muda. Só tem que assumir as consequências disso, ponto final. E as consequências da mudança em fase de projeto, né? Estou juntando projeto, orçamento e planejamento numa Sim, fase só. sim. Em fase de projeto, ela é bem mais rápida e bem mais barata do que Muito mudar mais na barata. obra. É a hora barata. Né? E aí, depois disso, traz o empreiteiro. Traz o empreiteiro para junto do planejamento. Ah, mas como que eu vou? Eu nem sei qual é o meu empreiteiro. Então corre atrás de descobrir. Porque você vai depender Exatamente, dele. Exatamente. E aí você vai usar uma tabela, ainda que a construtora tenha suas próprias composições de quantidades. Porque a quantidade, em função do prazo, gera produtividade e é parte integrante do planejamento. Se você contrata um empreiteiro e vai mudar a equipe, já era aqueles teus números. Então, nem se usa mais isso, dependendo da modalidade de contrato. Se você tiver funcionários próprios, o meu discurso muda. Beleza? Aí você chamou o empreiteiro. O empreiteiro viu passo a passo com você e assinou o contrato? Agora sim. Vou te dar um outro exemplo. Sabe onde é que isso acontece, Carol? Em obras de interiores, tá? Ou de casas e tal. Tu chega e vai fazer um projeto de interiores, uma reforma, um projeto de interiores, tá? Os arquitetos, como acompanham eventualmente a obra, eles já têm todos os fornecedores, pelo menos alguns indicados, que são os parceiros que eles trabalham, porque já fizeram. O profissional que tem 20 anos de carreira tem todo o time, gesseiro, encanador, eletricista, pedra, né? Então já tem todo ele encaixado, tá? E só que daí de novo o preço. Quanto que custa? Tu vai apresentar tanto o projeto, quanto o acompanhamento da obra, quanto as indicações custa tanto. Muito caro. Deixa que eu vou fazer. Eu contrato por conta, eu vou contratar essa parte eu não quero porque eu quero economizar e vou contratar isso. Daí começa a dor de cabeça. Aí você contrata um empreiteiro mais barato. Sim. Exato, começa por aí. E você não tem uma cultura de planejamento da sua empresa. E você tem projetos que vão mudar várias vezes porque você não prestou atenção o suficiente. Aí sabe o que você faz? Você bota a culpa ou na sorte ou no próprio empreiteiro, porque não dá para delegar a gestão de obra para o empreiteiro. Não dá. Gestão de obra é da sua administradora, gerenciadora, construtora. E daí sim, nesse caso a ordem vem de baixo para cima, porque se não tiver o proprietário, de cima para baixo, o proprietário dizendo o que ele quer, às vezes não termina, cara. Às vezes é o dono dizendo, olha, a gente fala, por que não tem Natal no projeto? Define uma data de Natal para te ver se a obra não acontece. Todas elas que têm uma data de entrega vinculada a uma venda, uma inauguração, elas acontecem. Um evento, tu já viu planejamento de evento gigantesco? A gente coloca datas marco no planejamento. Não, e desses que tem 5 mil pessoas, um evento desse que tem 5 mil pessoas, acontece. Cara, um planejamento, projeto, planejamento, execução, financeiro, tudo encaixado e tem que acontecer. Então, quando a gente tem
essa pressão da data definitiva e aquilo tem que acontecer a nível de qualidade, né, colocado, a coisa acontece, sabe? Então eu vejo um pouco assim de ter isso vem de cima para baixo, vem do proprietário, vem do gestor, vem do empreendedor, né, de definir essa... inclusive das informações que tem a ver com hierarquia. E aí você não faz nada disso, né? E aí aí acontece a obra com um monte de perrengue, que a gente já sabe, tá todo mundo acostumado. Aí o que os empresários falam? A obra é sempre assim. A obra é tudo a mesma A obra a gente coisa. não termina, a gente abandona. A gente abandona. A obra é tudo a mesma coisa, entendeu? Não dá. Atrasou. Você considerou tal data? Multiplica por 2. Vai demorar o dobro. Você previu tal dinheiro? Multiplica por... Meu Deus. Multiplica por 2. Vai gastar o dobro. E as pessoas normalizam isso. Deixou o dinheiro na mesa. Eu queria trazer uma questão que eu acho que é importante também, né? A gente estava falando um pouquinho dessa questão das quantidades que podem vir a alimentar um índice de produtividade para poder trazer uma previsão de obra um pouquinho mais, né, objetiva, mas a gente viu que essa questão varia muito dependendo da mão de obra, né? Então, mas o que eu vejo que é interessante também é que as quantidades podem alimentar custo. Porque materiais não tem variação, né? A quantidade, especificação, eu vou ter esse custo, né? Pode ser que eu tenha condições de especificar um pouco mais baixo, um pouco mais alto com a negociação. Mas eu acho interessante a gente sempre estar pensando que o fluxo de projeto pode determinar quando que eu vou ter acesso a essas quantidades e que itens que eu vou estar quantificando que são relevantes de fato para previsão de um fluxo financeiro para minha obra, né? E aí eu fiquei pensando, porque eu discuti bastante já com o Thiago a questão do fluxo de projeto. Em EP a gente está discutindo produto, etc. E a gente não entra muito em um amadurecimento assim, muito refinado do modelo de arquitetura. Mas a gente já começa a provocar, né, o arquiteto a vir amadurecendo, vedações, etc. Né? E aí chega no anteprojeto, cara, o arquiteto já não tem mais muito o que fazer em termos de resolução de produto. Já está compatibilizado com a estrutura, com as áreas técnicas, e aí o anteprojeto é utilizado pelo arquiteto de que maneira? Justamente para refinar o modelo, já pensando que ele vai ter um lançamento de comercial, né, material de venda, etc. Então eu tenho que ter memorial descritivo, ele vai absorver isso dentro do modelo dele, as informações vão ser utilizadas para ele poder alimentar, né, através do modelo, as informações que eu vou precisar para fazer, e daí sim o fluxo financeiro da minha obra, e num orçamento ainda preliminar, digamos assim, que é no meio do projeto, mas que me dá um norte se eu estou indo para o caminho certo dentro do meu budget estimado ou se eu estou passando demais eu vou ter que mudar meu projeto. Então, acho que a gente pensar no fluxo de projeto também nesse sentido, cara, eu vou usar meu modelo para extrair quantidades para poder alimentar um orçamento prévio, não um orçamento executivo, né? Isso é muito interessante. Existem níveis de orçamento. Exato. Os níveis de orçamento acompanham as etapas de projeto. Existe um nível de orçamento e tem nomes específicos na bibliografia, mas eu vou falar do conceito, né? Não necessariamente dos nomes, porque tem muita confusão. O que é orçamento preliminar? O que é estimativa? Paramétrico. O que é paramétrico? O que é captação? Né? Eu não vou aqui ser muito professora, mas os níveis de orçamento acompanham... Mesmo sendo. Né? Não é o foco. Mas eu tenho isso planilhado bonitinho com os nomes certinhos, mas de fato ninguém usa, não adianta falar. Não importa, né? Não importa, desde que você use o conceito correto. Se você está num nível preliminar de estudo de viabilidade, é um nível de orçamento, com o detalhamento que você tem. Aí você vai detalhando o projeto, quantidades e técnicas, e você vai detalhando o orçamento. O que dá erro é deixar para fazer um único... E vou dizer por que o erro. É deixar para fazer um único orçamento, mais uma vez, lá no final. Ou as cotações de obra é que vão definir o preço. Ou começar, a mesma filosofia do planejamento estratégico, tático e operacional. Exatamente Você deixou de colocar as informações relevantes, as pedras grandes dentro do balde, não entra depois. Sabe por que dá erro? Eu, às vezes não é nem erro no processo, no número. Não, tá tudo certinho. O erro é na decisão. Porque muitas vezes o decisor vai olhar o preço lá no final, e, gente, isso acontece direto. Né? Sim. Ele fala assim, imagina, isso aqui tá muito caro, muda. Caracteriza todo o projeto. Muda, peraí. Preço. Muda desde Novamente, onde? Preço. Todo mundo se assusta, Carol. E não é difícil voltar lá para o estudo de viabilidade. Não é difícil. Não é raro. Não é só difícil, como cancela a viabilidade. Tem vários clientes que nos consultam justamente para a etapa de viabilidade. Márcio, quanto que custa isso? Mas por que tomar preço agora? O que tu quer? Calma. Tu quer só tomar preço? Não, cara, eu estou fazendo um estudo de viabilidade. Daí, beleza. Então, vamos conversar. Para ajudar na tua viabilidade, para te, inclusive, colocar ali, não preço, um benefício, custo, ou um valor, né? Coloca um valor. Porque, o valor é esse. Se tu quiser diminuir o valor, o preço vai ser menor,
mas a entrega vai ser menor. E você Daí faz suas depois, escolhas. as consequências assume. É só isso. Ótimo, e essa informação tem que ser antecipada o suficiente, acompanhando a fase de projeto, para ser tudo integrado. E a Sim. integração é a palavra-chave. A gente tem feito até, Carol, voltando ali um pouquinho na etapa de contratação, né, um termo de referência, voltando ali ainda na precificação de projeto, né? Se tu for tomar hoje preço, tá? De projeto, 1, 2, 3. Eu quero uma proposta de projeto hidrossanitário. Preço 1, preço 2, preço 3. Proposta 1, proposta 2, proposta 3. Tá? Como é que mas eu trabalho desse jeito, eu faço isso, eu tenho essa experiência. Como é que eu equalizo isso? Então, o que a gente define? Né? O termo de referência com o prazo, com os entregáveis e com o escopo. O que eu tenho que projetar? Promada, estação de tratamento. Então, define tudo isso. Daí, ele coloca junto com a capacitação, os insights, a questão da economia, desde da criação do conceito do projeto. Olha, se tu mudar isso, já de cara aqui, 10% de economia. Que daí é o valor agregado. E daí, apresenta o preço com o valor. E daí, o que mas não é tão simples de fazer isso, Carol. Não parece tão simples. Poucas pessoas fazem. Poucas pessoas fazem. E fica apertado ali, às vezes, por conta do preço, por conta da insegurança, né? E daí, por isso que eu voltei lá naquela rápido e devagar, 2 formas de pensar, tá? E isso é prêmio Nobel. As pessoas fazem investimento, compram ações, compram apartamentos, sem fazer análise crítica, porque ela consome a tua energia mental para te analisar de maneira analítica, né? Aprofundada, uma tomada de decisão. Quem tem experiência faz o seguinte, já começa a botar as bolas grandes na mesa para analisar estrategicamente de cara. Tem gente, né? Quem é experiente no mercado, por isso que eu digo que os velhinhos que tomam as melhores decisões, porque tem a experiência lá em cima. Entendeu? A energia tá um pouquinho... Um velho com energia boa dominou tudo. Tá? O velho não pode falar, um idoso com energia boa dominou tudo, porque a experiência tá lá em cima, a energia boa, o método ele já conhece, acerta tudo. Entendeu? Não chegou lá à toa. Um cara não chegou lá à toa. Ele chegou fazendo coisa certa ao longo da vida inteira. Então, escuta essas pessoas. E hoje a gente não está escutando essas pessoas, está escutando as pessoas mais novas. Por conta da tecnologia. Legal, tecnologia é bacana. É o que eu digo. Ficar dando pirueta no modelo, parece bacana. Tu vê ali os vídeos, colore pra cá, renderiza. Maravilhoso. Mas e aí? Tu sabe fazer leitura? Tens experiência de engenharia? Então, tu sabe que aquilo ali é uma pirotecnia. O que está por trás daquilo? Por outro lado, eu vejo, Márcio, que assim, acho que essa parte de medir a experiência do profissional que vai fazer um projeto, acho que as consultoras até têm condição, né, incorporadoras também, porque numa conversa técnica ele já vai sentir se a pessoa domina, se já viveu algo parecido naquele projeto, né, similar àquele projeto. Agora, às vezes, a parte da tecnologia, que é um ponto cego porque é algo muito recente ainda, e até mesmo a capacidade de produção daquilo que se pede, entendendo que a gente está pedindo hoje modelos IFC, que a gente quer que as comunicações sejam através de BCF. Então, tem toda uma série de novidades nesse processo que fazem com que a pessoa fique insegura se de fato ela está contratando o melhor profissional. Então, a Canteiro consegue fazer isso, por quê? Porque a gente faz toda uma análise. Primeiro, conversa com o cara, pergunta se ele já manuseou algumas ferramentas, pergunta se ele tem esse hábito, qual que é a cultura dele de projeto, se ele simplesmente entrega um pacote congelado e não se envolve nas decisões. Enfim, tem uma série de variáveis, né? A gente analisa previamente um IFC para saber qual que é o nível de informação que tem esse IFC, como que ele costuma desenvolver o modelo dele, e isso tudo traz a capacidade do cliente contratar com base nos objetivos que ele estava buscando lá no início. Cara, se eu quero usar o meu modelo só para compatibilizar, é um nível de dificuldade. Se eu quero usar para compatibilizar, para quantificar, para prever custos, é outro nível de dificuldade. Entendeu? Ainda assim, Marlon, a análise é essa devagar, analítica, porque tu tá avaliando sempre esse tripé: pessoas, processos e tecnologia. Exato. Tá? Então tem a ver com isso. Se tu conseguir... Beleza, então agora vamos conversar a nível de pessoa, experiência, tal. Agora vamos conversar a nível de processo, como é que tu organizou isso? E agora vamos analisar a nível de tecnologia, que ferramenta que tu usa. Matou a questão, entendeu? Tu consegue ter a percepção, né? A tua análise de homologação e de viabilidade do projetista A, B, C ou D. A síntese é essa. Legal. Carol, chegamos aqui à conclusão, tá? Então, vamos para as nossas considerações finais. Queria que tu apresentasse a tua página no Instagram, teu contato, para quem estiver nos assistindo aí, depois dessa aula, dessa conversa maravilhosa. Eu fico empolgado, sou apaixonado pelo tema que tu trouxe,
para a gente deixar de fazer simultâneo e cada vez mais fazer de maneira planejada. Então, tuas considerações finais, teus contatos, fica à vontade. Muito bom, planejada, integrada, entender que essa experiência custa, né? Aquela ideia da valorização, né? Se você contratar pelo preço, talvez você não contrate essa experiência, porque o profissional ele tem que se dedicar, ele tem que entender, ele tem que trazer essa história para poder resolver, né? Então, hoje, depois de ter passado por, eu vou dizer, 23 anos de canteiro, de pé na obra, e ter visto várias... De obra, de produtividade, de planejamento, né? No meio do caminho para cá, é que eu venho me especializando em planejamento, bem especificamente falando, é que eu arrasto essa experiência, o que hoje me dá a segurança de falar que eu presto consultoria. Hoje eu ajudo construtoras a se organizarem em termos de procedimento, planejamento e controle. Maravilha. No Instagram eu sou a Carol Bucciano. Bucciano é meio difícil, né? É Carol, B de bola, U-C-C-I-A, N de navio, O. Maravilha. Carol Bucciano. Tá certo? E muito obrigada, eu adorei esse papo. Conta comigo, porque eu sou outra empolgada e apaixonada pela nossa área. Maravilha, obrigado. Tiago. Não, também só queria agradecer, acho que é bem rico trazer esse planejamento, toda essa questão de obra para dentro do projeto. Não, acho que a gente busca fazer isso na Canteiro e essas conversas só vão agregar toda a nossa compatibilização, nossa coordenação de projeto. Então, obrigado, Carol. Obrigada. Carol, obrigado. Acho que o principal mensagem assim é que assim, o projeto serve para atender a obra, né? Então a gente tem que pensar sempre que o projeto não é um fim em si mesmo, né, cara? Eu acho que essa é uma mensagem super importante e que todas as decisões de projeto vão influenciar lá na frente, né? Então eu acho que essa questão da integração de todo esse processo é fundamental. Obrigado pelos insights aí de hoje. Imagina, que agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês. Estou aqui porque admiro vocês. Maravilha. Obrigado então a todos que nos ouviram e até o próximo Canteiro Podcast Construindo o Valor.